galera, aqui é a Rafa Gomes do canal Flick Chick. Vim aqui para trazer para vocês a minha crítica do segundo episódio da oitava e última temporada de Game of Thrones. Esse segundo episódio é intitulado A Knight of the Seven Kingdoms, que significa uma cavaleira dos sete reinos. Uma alusão obviamente clara a Brienne de Tarth, que agora recebe o título de Sir Brienne porque ela se tornou uma cavaleira. Num dos momentos que eu achei um dos momentos mais bonitos de toda a série. Esse novo episódio, ele é um pouquinho mais calmo, eu acho que dá até pra chamar de episódio um pouquinho mais morno. Nós estamos acostumados a assistir Game of Thrones, que traz sempre uma sucessão de lutas, guerras, acontecimentos muito rápidos, sempre rolando nas telas, mas dessa vez o ritmo foi um pouquinho menor, seguindo mais ou menos a mesma premissa do primeiro episódio da oitava temporada, Winterfell. E eu particularmente acho que esse ritmo é natural, nós estamos caminhando para o final da série, e é claro que antes de toda a batalha há sempre um instante de calmaria, que são os preparativos para esse grande confronto. E o que nós vemos nesse episódio de Game of Thrones é justamente esses preparativos finais dos personagens para finalmente enfrentar o Rei da Noite e o seu exército de caminhantes brancos. Nesse episódio, uma das coisas que eu achei que fosse se confirmar, acabou se confirmando antes mesmo do esperado, que é a relação amorosa de Gendry com a Arya. Eu achei interessante a forma como ela aborda ele. Ela nunca teve muito jeito feminino, ela sempre foi mais durona. A vida tornou a personagem desse jeito. E ela aborda Gendry de uma forma bem robusta. Depois de mostrar sua força lançando algumas adagas na parede, ela já mostrou a que veio. E ela chegando nele e acaba tendo sua primeira noite com ele. Ela tá ciente de que a batalha pode ser seu momento final, então ela coloca na mente dela de que ela não quer morrer virgem e ela acaba se entregando a Gendry numa cena de sexo que ficou bem estranha. Dá pra perceber que eles usaram uma dublê de corpo pra personificar o corpo da atriz Maisie Williams, o que é muito comum em Game of Thrones, mas eu achei que ficou um pouquinho meio estranho. É uma cena de sexo que não tem muita química entre os personagens, mas considerando que o momento foi todo construído de maneira bem peculiar, bem estranha, desde o primeiro episódio da oitava temporada, é natural que fosse essa cena assim, meio estranha, meio esquisita, principalmente por ela ser virgem. Enfim, cumpriu-se o flerte fatal que eu comentei no episódio passado e agora vamos seguir adiante. Como eu falei, um dos momentos mais bonitos desse episódio é a Brienne sendo consagrada como uma cavaleira. O Tormund, que é simplesmente apaixonado por ela, chega de volta ao Winterfell perguntando: cadê a mulher grandona? E depois a gente tem um momento muito sublime entre ela, ele e alguns outros personagens. Nós temos Jaime Lannister ali, temos o Sir Davos, temos Tyrion também, temos o Podrick. Eles estão todos ali refletindo sobre a iminente morte, né? Ele tá todo mundo ali já na expectativa da batalha final contra os White Walkers. Então existe um clima um tanto mórbido ali, os personagens estão indo pro seu rumo final. É um momento bem bacana de reflexão e ali naquele instante ela reflete sobre o fato dela não ter sido consagrada como cavaleira. Ela tenta tratar o assunto de maneira bem natural, que ela nunca quis ser cavaleira, mas a gente sabe muito bem pela trajetória da personagem que esse sempre foi o objetivo dela, e o Jaime tem uma posição muito heróica ali, que é mais um momento que consagra a mudança de caráter do personagem. Ele vai lá e consagra ela como cavaleira, fazendo com que os seus olhos se encham de lágrimas, e é um momento muito bonito, que é justamente o momento que dá nome ao episódio. Nesse episódio tá todo mundo falando de morte, na expectativa do que pode acontecer, as pessoas estão um pouquinho desesperançosas. Tyrion é o personagem que está ali um pouco mais esperançoso, achando que existe uma saída. Temos um momento ali muito forte de Bran, em que ele fala que o Rei da Noite está atrás dele, ele mostra a marca que ele tem no braço de quando o Rei da Noite tocou nele, e que a partir dessa marca o rei sempre sabe onde encontrá-lo. Então ele coloca ali naquela reunião definitiva onde eles estão definindo os trâmites finais para ir em direção à batalha, ele fala naquela circunstância que o Rei da Noite está atrás dele, procura ele. E eu acho isso muito importante porque nos episódios finais nós vamos conseguir fechar de vez o arco do Bran, que tá ali caminhando em velocidade rápida. Ele se mostra cada vez mais como um personagem chave. Adoro a forma como o Bran foi construído nessa série, porque ele começou como um simples garotinho que foi jogado de cima de uma torre, e isso simplesmente não apenas mudou a sua história, mas como fez com que ele se tornasse o personagem chave de todas as temporadas de Game of Thrones. Então ele tá chegando no seu pico, e Greyjoy, como um cara que tá querendo pagar pelos seus pecados, principalmente por ter tomado o Winterfell, ele vai se posicionar para defender o Bran a todo custo.
Além disso, a gente tem Sansa se reencontrando com Greyjoy, um momento muito bonito. Alguns fãs especularam que eles poderiam ter um caso amoroso, teve gente que achou que rolou um clima ali. Eu acho que não tem nada disso, até porque eles cresceram como irmãos, então ela tem no Greyjoy uma figura muito familiar, de parente, de irmão, e depois de tudo que eles viveram juntos, é importante a gente lembrar que o Greyjoy, ele foi testemunha ocular da terrível noite de núpcias dela com Ramsay Bolton, então ele viu aquele momento caótico da vida dela, que é quando ela é abusada pela primeira vez por ele, e além disso, ele ajudou ela a fugir, então ela está viva graças ao Greyjoy. Eles têm um vínculo de ligação muito forte, que não envolve de forma alguma uma relação amorosa. É um encontro muito bonito, o abraço dado entre eles dois é um momento muito simbólico, que a própria Daenerys ficou ali de olho, sem saber o nível de profundidade dessa amizade. E falando nisso, a Daenerys e a Sansa estão tentando se acertar, mas a Sansa continua sendo um pouquinho mais resistente a Daenerys. Ela dá umas dicas valiosas para Daenerys, falando que os homens são tolos e que eles fazem coisas ridículas, coisas estúpidas quando estão apaixonados. Daenerys acaba admitindo que ela decidiu ir ao norte por amor a Jon, e ela se posiciona como alguém que quer tomar o trono a todo custo. Nesse momento ela é questionada por Sansa, que fala: tá, mas e aí, o que vai acontecer com o norte depois que a senhora virar rainha? E quando ela confronta a Daenerys a respeito disso, o início de elo de ligação que estava se firmando entre as duas se rompe ali instantaneamente. Daenerys não consegue respondê-la e a gente vê a Sansa crescendo cada vez mais como nunca. Eu tô fazendo essas observações aqui do episódio, mas eu não quero me estender entregando muitos spoilers, mesmo que você já tenha visto o episódio, mas o que eu quero te falar é que é um episódio muito tranquilo, temos alguns reencontros também, alguns arcos se fechando, e a gente já começa a definir ali mais ou menos a trajetória de mortes que nós teremos nos próximos 4 episódios finais de Game of Thrones. Jorah Mormont e Lyanna Mormont, aquela pequenininha lá, aquela menina que é porreta, ela sabe se posicionar como ninguém, mesmo sendo uma criança. Ela e o Jorah acabam fazendo as pazes. A gente sabe que na jornada de Jorah Mormont, ele sempre carregou a culpa dos erros que ele cometeu no passado. Ele sempre se viu como uma vergonha para a casa dele, e naquele instante que antecede a guerra, os dois acabam fazendo as pazes, dizendo que não há mais espaço para isso, e nós vemos o ciclo de Jorah Mormont se fechar. Isso é um momento muito importante dentro da trama de Game of Thrones, porque a gente conhece a jornada dele. Ele quase se tornou um homem de pedra, foi salvo por Samuel Tarly, viveu uma jornada, quase foi traidor da Daenerys Targaryen, até que virou do lado dela, e ele chegou até esse instante do episódio 2 da 8ª temporada, e nós vemos mais do que nunca que ele é um personagem que tá pronto pra morrer. Eu não consigo imaginar mais o arco de Jorah Mormont sendo desenvolvido, sendo trabalhado. Eu acho que ele já fez muita coisa dentro da série. Eu creio que depois de fazer as pazes com a sua própria casa, eu acho que ele tá pronto pra encerrar sua jornada em paz. Além disso, ele ganhou uma espada de Samuel Tarly, que admite que não tem cacife suficiente para ir para a batalha, mas ele acaba presenteando o Jorah, lembrando da história do seu pai também. Então eu acho que a gente tem um ciclo que se fechou, e eu creio que ele é uma das grandes apostas para morrer no próximo episódio. Eu tô contando com essa morte dele, na verdade. E outro personagem que eu acho que vai morrer no próximo capítulo de Game of Thrones é Dolorous Edd, que é um dos grandes amigos de Jon Snow, parceiro dele da muralha. Eu acho que esse personagem não vai durar muito mais na série. Ele é um personagem importante para a jornada do Jon Snow, mas ele também nunca teve o mesmo grau de importância que o Sam tem na narrativa. Eu acho que ele tá pronto para morrer também, e como a gente vai começar a batalha com tudo no próximo episódio, eu prevejo um terceiro episódio cheio de guerra, do começo ao fim, e eu acho que Dolorous Edd é o próximo a cair no fio da navalha também e a deixar a série de uma vez por todas. Esse segundo episódio tem essa pegada bem grande de despedida, a direção tá muito bem feita, nós estamos totalmente centralizados em Winterfell. Cersei Lannister nem passa na porta do episódio, ela ficou de fora. Creio que a gente vai vê-la um pouquinho mais pra frente. As coisas estão começando a caminhar muito bem. O episódio se encerra com os White Walkers se aproximando mais e mais, com todo mundo ali preparando os detalhes finais mesmo para poder começar a batalha. Mas antes disso, obviamente, Jon Snow, depois de evitar muito a Daenerys, acaba tendo uma conversa genuína com ela, em que ele revela que ele é de fato Aegon Targaryen, sendo então primo dela e também o herdeiro genuíno ao Trono de Ferro. Ela não recebe a notícia nada bem, e a reação dela me diz
diz muito sobre talvez o tipo de personalidade que ela vai desenvolver até os últimos episódios. Ela tá muito focada em ter o Trono de Ferro. Em alguns momentos parece que essa sangria por esse trono tem muito a ver com o seu próprio ego, indo além da vingança. E quando ela encontra no Jon um adversário direto e correto para assumir o Trono de Ferro, a gente vê que ela não reage nada bem. E ao invés dela se preocupar sobre o fato dela ser ou não parente dele e dela ter tido uma relação amorosa com o seu sobrinho, a primeira preocupação dela é que ele é de fato o herdeiro genuíno do Trono de Ferro, se colocando em posição de igual contra ela. Eu acho que isso é uma coisa importante no arco da Daenerys, porque a gente vai vendo um lado dela que não é tão bom assim aflorar com mais força ainda. Esse episódio foi um episódio muito bem feito. Infelizmente ele é um episódio um pouco mais parado, mas eu acho que dentro da construção da narrativa faz sentido que o episódio seja assim um pouco mais lento. O terceiro episódio vai ser um episódio bombástico. A guerra tá aqui batendo a nossa porta, tá virando a esquina, então espere que os próximos 4 episódios finais de Game of Thrones sejam repletos de sangue, uma sanguinolência distribuída à torta à direita, muita gente morrendo. Se prepare para isso então. Pode ser que tenha algumas pessoas que não gostem tanto do capítulo por ter achado ele um pouquinho mais parado, mas eu acho que se a gente for analisar de maneira mais generalizada, mais ampla, colocar o nosso olhar por uma perspectiva de fora, a gente vai ver que isso faz sentido dentro da trama, e eu acho que é um episódio muito bom. Eu gostei do capítulo, estamos preparados para nos despedir dos personagens, eles mesmos já estão preparados para dizer adeus, e é isso aí. Esse foi o segundo episódio de Game of Thrones, intitulado Uma Cavaleira dos Sete Reinos, Brienne de Tarth conquistando a honra que ela sempre mereceu, e nós caminhando para nos despedir de alguns personagens. Espere Jorah Mormont morrer, porque eu tenho quase certeza que ele é o próximo a cair duro em Winterfell, ou seja lá onde eles estiverem lutando. É isso aí, galera. Eu sou a Rafa Gomes, você pode me seguir lá no Instagram, @RafaGomes. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhe com quem gosta, com quem não gosta, deixe o seu comentário também, assine o meu canal aqui, bota esse sininho para funcionar também, para que todas as vezes que entrar vídeo novo, você possa ser avisado em primeira mão. Beijos e até mais!